Fala, corretor! Como é que você tá? Esse vídeo eu vou falar sobre a maior dúvida do corretor que está começando. Quais as carências do plano de saúde? O que que eu vou falar para o meu cliente? Tá? Quando você está na negociação do plano de saúde, essa é uma pergunta óbvia. Todo cliente vai fazer essa pergunta para você. Então, toda vez que você tiver essa pergunta, você lembra que tem esse vídeo lá no nosso canal que você pode tirar suas dúvidas. E é uma dúvida que você, corretor, precisa ter muito cuidado ao esclarecer para o cliente, porque se você falou alguma coisa errada lá na hora que ele precisar, isso pode gerar um problemão. Então, vamos evitar esse problema a partir de agora. O que que acontece na prática? Tá? Vou falar 3 cenários para você, tá? O primeiro cenário é daquele cliente que não tem plano de saúde, nunca teve plano ou ele já teve plano, mas já tem muito tempo que está, mais de 1 ano sem plano de saúde. Então, ele não tem direito à redução de carência, nem aproveitamento de carência. Ele vai entrar na categoria de carência contratual. O que é carência contratual? É aquela carência para todo novo cliente, tá? Então, vou dar aqui alguns exemplos, tá? Mas é importante você ver a regra da operadora que você está vendendo, tá? Mas essa aqui é a padrão, tá? Mas pode acontecer alguma diferença de uma empresa para outra, mas assim, dificilmente isso acontece. Então, as carências contratuais padrão é 24 horas após a data da vigência, ele pode usar para urgência e emergência. 30 dias para consultas eletivas, que é aquela consulta com horário marcado, onde ele liga para o consultório e agenda uma consulta. 30 dias também para exames simples, que é sangue, urina, que são esses exames de análises clínicas, tá? E alguns até liberam raio-x e tudo mais. Exames complexos. O que está na categoria de exames complexos? Ressonância, tomografia, cintilografia, teste ergométrico. Isso leva 180 dias de carência, tá? E para internações eletivas e cirurgias também são 180 dias. E parto a termo, 30 dias. E doença pré-existente, que nós chamamos de CPT, são 24 meses. Essas são as carências contratuais, tá? E agora eu vou falar da urgência e emergência, né? Muitas pessoas falam, mas se o meu cliente passa mal, foi uma emergência, né? Ele pode ser internado? Não, tá? O que que acontece na prática? A urgência e emergência, caso de internação e cirurgia, ela só acontece se for oriunda de acidente pessoal. Por exemplo, a pessoa caiu, a pessoa levou uma bala perdida, sofreu um acidente de carro ou de moto e precisou de uma urgência. Se for acidental, ela vai ser atendida, né? Se o plano estiver na carência, vai ser atendida, vai poder fazer todos os exames, mesmo eles sendo complexos, e pode fazer também a internação e cirurgia. Agora, se não for oriunda de acidente pessoal, o que que vai acontecer na prática? O hospital ele vai acolher, vai fazer os primeiros socorros e depois vai fazer a solicitação de transferência para o hospital público, tá? Então, assim que funciona na prática. Se você ficou com dúvida, repete o vídeo, porque você precisa ter clareza e firmeza para passar isso para o cliente, tá bom? Agora, o segundo cenário é quando o cliente ele já tem plano de saúde, tá? E o que mais acontece na prática é ele te perguntar: Jéssica, eu já tenho plano de saúde, vai comprar a minha carência? Porque eu não quero ter carência. Como acontece na prática? Depende muito, né?
e não existem, tá? Corretores, vendedores. Não existe mais esse termo na nossa linguagem, compra de carência. O que nós fazemos hoje na nossa atividade é redução de carências. Então a gente nunca usa esse termo. Ah, compra minha carência? Não, a gente não compra carência. O que acontece é redução de carências e eu vou te explicar como funciona. É importante saber quanto tempo o cliente tem no plano, tá? Porque geralmente a redução de carência ela acontece na íntegra quando ele tem mais de 12 meses, tá? E vocês precisam ver no material de apoio de cada operadora, porque tem umas que reduzem com um tempo menor, mas na maioria dos casos são 12 meses, tá? Para ele ter a redução de carência na íntegra. E hoje as empresas não estão reduzindo todas as carências. Antes era comum reduzir para terapia, para outros eventos. E hoje não existe mais redução de carência para terapias. Então, vocês precisam conhecer o perfil do cliente para falar das carências, tá? Então, a redução de carência hoje, na maior parte das operadoras, elas funcionam da seguinte forma: elas compram, aproveitam a carência de consulta, de exame, de cirurgias, só não reduz a carência de parto, que continua a mesma 300 dias, doença pré-existente também não reduz, e terapia. Gente, se o seu cliente faz terapia, você precisa estar muito atenta, porque hoje nenhuma operadora está reduzindo carência. Então, a carência padrão para quem já tem plano e está trocando de plano de terapia são 180 dias, tá? Essa é a grande dica, esse spoiler que eu deixo para vocês, tá? Uma grande dúvida também para quem está começando é a CPT. O que é CPT? É a questão da doença pré-existente. Nenhum plano compra carência ou reduz carência para doença pré-existente. Vou dar um exemplo. Tem um cliente seu que já fez uma cirurgia cardíaca. Aí ele quer trocar de plano. Eu, particularmente, eu nem mexo nesse plano, tá? E dificilmente com essa patologia ele vai ter aceitação num plano, mas eu estou dando esse exemplo. Se ele fosse aceito, ele não teria aproveitamento de carência para esta patologia. Então, ele entraria, e essa carência de doença pré-existente são 24 meses. Então, durante 24 meses, ele não pode utilizar o plano para leito de alta complexidade. E a CPT é só para leito de alta complexidade e exames mais caros, que são os exames da categoria exames complexos. O que seria um leito de alta complexidade? Internação, CTI e os exames, né, complexos. Ressonância, tomografia, ele não poderia fazer dentro desse período de 24 meses da carência. Mas uma consulta normal ele pode fazer, o exame simples ele pode fazer, mas tudo aquilo que está relacionado à patologia, ele tem esse prazo maior para aguardar. E como é que você sabe se o cliente vai precisar passar por esse período de carência? O que nós orientamos o cliente? Olha, primeiramente, eu não posso te afirmar se vai comprar ou não, porque vai depender da análise médica, né? Porque todo contrato ele passa por uma análise médica. Então, a gente faz o contrato, ele vai passar pela avaliação da declaração de saúde e a empresa vai definir quais são as patologias que ele vai cumprir lá a carência. Pode ser que nem compra, mas se cumprir, a empresa vai especificar numa carta que vai para o e-mail do cliente, informando. Geralmente eu peço para o cliente compartilhar comigo para eu poder orientar ele da melhor forma, porque essa informação é sigilosa. A empresa ela só passa direto para o cliente, não passa para o corretor. Então, nós ficamos sabendo quando o cliente compartilha com a gente. Na maioria das vezes, né, vou botar 100% das vezes, o cliente te informa para ele entender e você, que é o especialista, explicar a ele. Então, a empresa ela vai notificar o cliente lá nessa cartinha e eu vou te explicar, olha, dentro desse período, você não vai poder usar para esse tipo de problema, mas só leito de alta complexidade. Então, fiquem atentos, pessoal. Quando a pessoa tem doença pré-existente, não tem redução de carência e provavelmente ela vai entrar na CPT, tá? Fiquem atentos porque hoje é assim, vou botar aí 50% dos contratos vêm com pessoas com problemas de saúde. Então a gente precisa direcionar eles qual vai ser o tempo que ele vai precisar para fazer
aquele determinado procedimento. E pessoas com doenças graves em tratamento de saúde, como um câncer, ou fez uma cirurgia, ou está com uma cirurgia programada, logo assim de imediato, eu sugiro vocês esperarem para fazer o contrato desse cliente que está com cirurgia programada. Eu oriento a vocês não mexerem com pessoas com esses problemas de saúde grave que estão em tratamento, porque dificilmente eles vão ter aceitação na operadora. E a última dica que eu deixo é: leiam o material de apoio de cada empresa. Vou dar um exemplo. Você fez a cotação e o cliente ficou inclinado a contratar a Bradesco. A Bradesco, ela tem lá no seu manual o aditivo de carência. Naquele aditivo diz exatamente os prazos de carência. Então, se você está negociando o Bradesco, você vai lá no manual e olha direitinho, vê os prazos e informa para o cliente. E em toda operadora, seja Bradesco, Sul América, Clean, assim, tem esse material. Então, antes de você efetivamente fechar, olhem o material de apoio do corretor, da operadora, para você fechar o contrato de maneira clara. Tá bom, pessoal? Gostou do vídeo? Dá um like aqui no nosso canal.